Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por mais um dia. Graças a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades, Deus tem nos abençoado. E nós estamos sempre com o nosso coração agradecidos a Deus. Que Deus possa abençoar você, a sua família, e cultuando junto conosco nesta manhã, em mais este culto de adoração ao Senhor. Eu aqui e os irmãos aí, cada um em sua casa, por enquanto, tá bom, irmãos? Não se preocupem, Deus já está no controle de todas as coisas. Nada disso foge do plano de Deus. Deus já sabia que esse momento seria necessário. Então vamos aproveitar, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. E se nós não entendermos ainda não entendemos qual o propósito de tudo isso, é porque Deus ainda vai segurar isso mais um pouquinho, até que a igreja do Senhor consiga entender o tamanho do compromisso que Deus quer que nós tenhamos verdadeiramente com Ele. E talvez nós ainda estejamos falhando nisso. E hoje nós vamos cultuar ao Senhor refletindo um pouco sobre essa questão toda. E quero convidar os irmãos, nós estaremos lendo o texto da nossa divisa do mês. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e estamos com o nosso tema Deus transformando a família, e a nossa divisa se encontra lá em Jó, capítulo 42, verso 10, que diz assim: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Que Deus abençoe nossas vidas e que nós possamos sempre estar orando ao Senhor pela nossa família, pelos nossos amigos, e com certeza Deus acrescentará o que será necessário para o nosso amadurecimento espiritual. Nós também queremos lembrar os irmãos da nossa lição da escola dominical. Os irmãos receberam a revista de forma virtual através do grupo da igreja. Se alguém perdeu, de repente apagou o arquivo ou não está conseguindo achar, os irmãos podem me mandar mensagem que eu mando novamente para os irmãos o link da revista. Tá bom? A lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título Cristo, presente de Deus para o mundo. E o texto da lição, como base, é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo esteja reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa mensagem que Deus trouxe de reconciliação através de Jesus Cristo, Ele nos deu essa tarefa para que eu e você entendêssemos que temos, cada um de nós, um ministério, e esse ministério é um ministério de reconciliação, que nós possamos a cada dia entregar a mensagem de Deus, visando a reconciliação do homem com Deus, seja ele já tendo conhecimento de quem é Deus, ou talvez aquela pessoa que nunca ouviu falar de Deus, que nós venhamos entender que essa mensagem é uma mensagem que foi dada a mim e a você, que já entendemos essa questão da reconciliação, que nós um dia nós estávamos em pecado, nós estávamos escravizados, mas Deus, através do sangue de Jesus, nos comprou e nos resgatou para uma nova vida. Eu e você conhecemos essa mensagem. Agora nós estamos como em um lugar onde o barco da nossa vida está num mar tranquilo, que é estar em Cristo. Mas quando nós olhamos para o horizonte, nós enxergamos que o mundo está em uma grande tempestade. E muitas pessoas estão com o seu barco da vida em meio a essa tempestade, perdidas, desorientadas, sem saber para onde ir. E nós estamos aqui, num mar de tranquilidade em Cristo, porque assim nós devemos viver em Cristo. E nós devemos fazer o quê? Devemos direcionar o farol, direcionar a luz da mensagem de Cristo para estas pessoas
para estes barcos, né, da vida das pessoas que estão em meio a uma tempestade, para que elas possam ter um encontro realmente com Cristo e possam vir para esse mar de tranquilidade, que é a vida em Cristo. Um mar de tranquilidade na vida em Cristo não é que nós não teremos tribulação, não é que nós não teremos aflição, até porque se eu dissesse isso para vocês eu estaria mentindo, porque a própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. A questão é entender que Deus em Cristo nos dá a tranquilidade, dá a certeza da vida eterna e nos dá uma paz, que a palavra de Deus vai dizer que essa paz, ela excede todo entendimento. Então, independente das circunstâncias da vida, a paz que rege o meu viver e o seu viver é essa paz que excede, que ultrapassa todo o entendimento. Então, nada pode abalar a vida do crente. Somente Jesus está em nós para que tenha o controle. É isso que precisamos dar a Cristo, o controle da nossa vida, para que possamos entender o que é essa paz. E assim, essa lição que os irmãos estarão estudando hoje, a lição de número 8, é uma lição que vai trazer a apresentar Jesus como o presente de Deus para o mundo, né? Não para condenar o mundo, mas para resgatar aqueles que estão no mundo necessitando de uma vida de salvação, de uma vida eterna, que é o que Jesus nos promete. Quando Jesus diz que Ele nos dará vida, Ele diz que Ele nos dará uma vida e uma vida em abundância. Que vida em abundância é essa? Só quem está em Cristo vai saber. Só quem está em Cristo vai conhecer. Então precisamos proclamar aos quatro ventos, né? A nossa família, a todos que estão conosco, a todos que nos acompanham, aqueles que estão de longe e os que estão de perto, que Jesus Cristo é a solução de Deus para a morte eterna, para que nós pudéssemos então não passar por essa morte eterna, mas vivêssemos então uma vida eterna. Que Deus nos abençoe. E nós estaremos orando nesse momento. Quero convidar você a abaixar sua cabeça onde você estiver. Ore nesse momento. Primeiramente, ore pela sua família. Ore pela salvação que Deus deu a você através da vinda de Jesus, do sacrifício de Jesus. E nós precisamos buscar em Deus a orientação para caminharmos de acordo com a sua vontade. Então que Cristo possa habitar verdadeiramente no seu coração, porque Ele já bateu a porta, e a palavra diz que aquele que abrir a porta, Ele entrará e ceará com Ele, e será alegre, será feliz, porque essa felicidade o mundo não pode tirar, que é ter Jesus em nossa vida. Então, ore nesse momento, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pela sua família, e peça a Deus que possa estar resgatando aqueles que ainda não conhecem Jesus. Oremos. Paizinho querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós lhe agradecemos por mais esta manhã, por mais este domingo que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós estávamos perdidos em meio a um lamaçal, mas o Senhor nos tirou desse lamaçal e colocou os nossos pés firmados na rocha, que é Jesus Cristo. E essa certeza que hoje nós temos da salvação foi o Senhor que nos deu através do acesso a Jesus Cristo, do acesso que Jesus Cristo abriu através da sua morte e ressurreição, para que tivéssemos realmente um acesso ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Tome, Senhor Deus, cada família em Tuas mãos. Abençoe os nossos lares, as nossas casas. Guarda, Senhor Deus, aqueles que precisam sair em meio a esse momento, Senhor Deus, quando a preocupação é tão grande com relação à saúde, por causa desse vírus que tem atacado a população mundial. Nós não sabemos o que será amanhã, mas o Senhor sabe, e esse é o nosso consolo, o nosso conforto, em saber que o Senhor que rege a minha vida, que rege a nossa vida, está no controle de todas as coisas. Muito obrigado, ó Pai. Tome nossas famílias em Tuas mãos. Guarda, Senhor Deus, as famílias pastorais, nós lhe pedimos, Senhor Deus, tome a vida do pastor Francisco, a sua família,
do pastor Vanderlei e sua família, do pastor Albertinho e sua família. Nós lhe pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja trabalhando no coração também de todos aqueles que estão trabalhando, Senhor Deus, em um hospital, para resgatar, Senhor Deus, vidas, para curar pessoas desse vírus, Senhor Deus, que tem assolado o mundo, que tem destruído vidas, tem criado, Senhor Deus, o caos, o medo, que nós possamos, Senhor Deus, saber que todas as coisas estão debaixo do Teu controle, da Tua direção. Tome, Senhor Deus, todas as pessoas que também nesse momento estão enfermas, talvez em suas casas, ou talvez até num leito do hospital, inconsciente, entubado, que o Senhor possa visitá-lo, Senhor Deus, com o Teu Espírito, dando um bálsamo, Senhor Deus, de tranquilidade, um alívio, Senhor Deus, para as suas dores, e que todos, Senhor Deus, possam ser livres, libertos dessa enfermidade, e que em breve o Senhor possa permitir que todas as coisas possam voltar ao normal, ou melhor, que possamos ser melhores, que esse momento de dificuldade, de dor, de dúvida, possa nos tornar seres humanos melhores, mais preocupados com a vida do outro, mais preocupados em contribuir para a saúde dos outros. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Nós oramos assim agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fique aí, não saia daí não. Nós temos ainda uma mensagem para entregar, uma mensagem para trabalhar nesta manhã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de... Deixa eu abrir a minha aqui. João capítulo 21, nós estaremos lendo o verso 1, 2 e 3. Eu estarei lendo na nova versão internacional. O texto diz assim: Depois disto, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. A gente vai ficar só com esse pequeno trecho aqui por enquanto. Depois eu vou trabalhar um pouquinho mais o restante do texto, que esse capítulo 21 é um capítulo assim que fala muito ao nosso coração como crentes em Cristo, como conhecedores da verdade. Eu quero meditar com vocês nesse trecho de início e refletir sobre o tema: não perca a visão do seu chamado. Nós estamos olhando para esse texto. Quando você pega e você começa a ler a partir do capítulo 20, quando vai falar da ressurreição, Jesus ele vai aparecer para Maria Madalena, depois ele aparece para os discípulos em um ambiente totalmente fechado. Nós vamos ver o texto discorrendo do capítulo 20 para o 21. O 21 então vai entrar, dar essa continuidade da ressurreição de Jesus, da pós-ressurreição de Jesus, quando os discípulos já tinham consciência de que o que Jesus tinha prometido já estava cumprindo, já estava sendo cumprido, que era a ressurreição, e que estaria com eles todos os dias. Então nós vamos ver que esse texto que nós lemos do capítulo 21, o verso 1, 2 e 3, vai trazer uma visão de que eles estavam ali e de repente Pedro, do nada, disse: vou pescar, né? E saiu para pescar, mas não sozinho, né? Os discípulos que estavam ali, o texto vai dizer que estava também Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disseram: vamos também. E foram junto com Pedro, e lá então entraram no barco, e o texto vai dizer que passaram a noite toda tentando pescar, e não pegaram nada. O que eu enxergo nesse texto
eu vejo que aqui há um desânimo. Há um momento em que Pedro, né, ali como um dos principais líderes daquele momento, Pedro estava desanimado, estava sem direção. Pedro não sabia o que seria do dia seguinte. Mesmo tendo se encontrado com Jesus, tendo visto ou ouvido que Jesus ressuscitou, que Jesus tinha cumprido a sua promessa, mas Jesus não estava ali com eles naquele momento. Então Pedro, em um momento de talvez de desânimo, de desordem mental, sente a necessidade de voltar ao que ele estava fazendo antes de conhecer Jesus. Pedro ali, aparentemente, tinha o seu chamado. O texto diz, é interessante que no capítulo 20, no verso 22, diz que eles receberam o Espírito Santo quando Jesus apareceu a eles no salão onde eles estavam, o salão fechado. Jesus aparece, né, e diz que eles receberam o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que Pedro ele já tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava lá em Pedro. Porém, ele perdeu a visão do seu chamado. Pedro agora não era mais pescador. Depois do encontro com Jesus, Pedro já não era mais um pescador. Nós vemos claramente quando Jesus se depara com Pedro, Pedro se depara com Jesus, e Jesus então convida Pedro que o seguisse. E diz para ele, agora você não vai ser pescador de peixe. Agora, me seguindo, você se tornará um pescador de homens. Deus, através de Jesus, dá um chamado, dá uma vocação agora a Pedro, de evangelista, de servo do Senhor, daquele que deveria anunciar o evangelho da salvação. E nós vemos aqui que o texto, Pedro simplesmente saiu, né? Parece que não tinha entendido o que estaria acontecendo a partir da ressurreição de Jesus, a partir do momento em que Jesus apareceu a eles, mas Pedro estava perdido, Pedro estava sem direção. E talvez seja exatamente nesse momento, seja exatamente nesse ponto que muitos crentes estão, mediante a tudo o que está acontecendo, mediante a esse momento, quando aparentemente a igreja, né, fechou, mas nós sabemos que a igreja de Cristo está viva, ela ela tem a sua ação de forma viva. A igreja não é quatro paredes, a igreja ela não fica presa, a igreja somos eu e você. Então onde nós estivermos, a igreja de Cristo está, e ela é viva, porque através da minha palavra, da palavra que Deus colocou em mim, através da palavra que Deus colocou em você, nós podemos anunciá-las a outros e trazer essas pessoas para a igreja de Cristo e tornar a igreja de Cristo uma célula viva, uma célula que reproduz, que cresce, que a cada dia cresce, que a cada dia amadurece e que a cada dia tem a ciência de que o Espírito Santo é quem está conosco, nos guiando, nos direcionando no caminho certo. O que mata muita gente, né? O que mata muitas pessoas, muitos casamentos, muitos negócios, né? É a falta de visão, é quando a gente perde a visão. No primeiro momento, a alegria está no nosso coração e começamos a fazer as coisas, assim como quando nós nos convertemos. A gente se anima, a gente fica feliz, é uma vontade de ajudar, de contribuir, de fazer tudo. Você passa a ser um dizimista fiel e de repente nessa nossa caminhada acontecem coisas que talvez derrubem a gente, tragam o desânimo. E muitas vezes nós nos afastamos. E ao nos afastarmos, nós começamos a perder a visão do nosso chamado. A visão de que Cristo, Ele quer que nós estejamos andando, caminhando junto com Ele. E ainda mais, anunciando a mensagem de salvação, para resgatar outras pessoas para o Senhor. E nós vamos ver aqui 3 coisas acontecem quando uma pessoa ela perde a visão do seu chamado. Eu quero destacar isso exatamente nesse primeiro trecho do capítulo 21 de João. A primeira coisa que nos faz perder a visão
quem perde a visão do chamado, ele normalmente volta ao seu passado. O verso 3, né, a primeira parte do verso 3 vai dizer que Pedro disse, né, vou pescar. Pescar era o que Pedro fazia antes de conhecer Jesus. Quando Pedro teve um encontro com Jesus, Jesus dá uma nova visão. Jesus dá um novo chamado, um novo propósito à vida de Pedro, que era agora se tornar um pescador de homens. Alguém que agora passaria não a estar no mar, mas estar no meio das pessoas, resgatando vidas, transformando pessoas para a salvação, para o crescimento do reino de Deus. Ele agora deveria estar se preocupando que as pessoas estariam sem Jesus fisicamente ali e estariam necessitando da palavra de salvação. E a função dele era essa, de estar diante das pessoas, de estar no meio do povo, anunciando o evangelho, pregando, fazendo aquilo que Jesus ensinou a ele durante esses 3 anos que eles conviveram de ministério de Jesus. O texto diz que, a palavra de Deus diz que Jesus estava com eles dia e noite. Era um aprendizado, era um intensivo 24 horas. Era aquilo que todo crente talvez leva a vida toda para aprender. Pedro, né, e os demais discípulos estavam aprendendo 24 horas com Jesus durante 3 anos. Que treinamento fantástico, que coisa maravilhosa. Eles conseguiam não só receber os ensinos de Jesus, mas praticá-los diante do próprio Mestre, colocando em prática aquilo que Jesus estava fazendo fisicamente diante deles. Agora eles tinham a oportunidade de replicar isso na vida de outras pessoas. E era isso que Pedro deveria estar fazendo. Mas o texto vai dizer que quando Pedro perde a sua visão, ele volta ao seu passado. O texto diz que Pedro ele chegou à conclusão, vou pescar. Vou pescar. Ele voltou ao que fazia antes. Esse mesmo Pedro, pescador de peixes, que quando teve um encontro com Jesus se tornou um pescador de homens, ele perde essa visão. Ele perde o propósito que Jesus colocou na sua vida. E muitas pessoas hoje, né, cristãos, estão perdendo a visão do seu chamado, porque estão com a sua cabeça, com o seu coração no problema que está diante de você, no problema que está diante deles. E esse problema, que é esse vírus nesse momento, quando a população ela aparentemente está sem visão do seu futuro, sem visão do que será amanhã, porque na história nós nunca passamos por nada desse tipo, nada que pudesse mexer de forma global com todas as pessoas, de forma a colocar todas as pessoas dentro de suas casas, presas, a propósito de fechar todas as coisas, até mesmo as igrejas. Então tudo isso é algo que aparentemente, para nós seres humanos, é algo que nós não sabemos o que fazer, nós estamos perdidos. Nós vemos isso claramente na vida dos nossos governantes. Homens que deveriam estar fazendo a vontade de Deus estão perdidos, porque não têm a visão, não têm o foco em Cristo. Mas nós que conhecemos a Jesus, que temos o nosso foco, que temos a visão do nosso chamado, nós não podemos voltar ao nosso passado. E é interessante que quando Jesus morre, Pedro ele já volta, né, a se tornar novamente um pescador de peixes. As pessoas, elas com muita facilidade, quando perdem a visão, quando perdem a direção, quando perdem o seu objetivo de estar junto com Cristo, de estar em Deus na sua caminhada cristã, elas normalmente vão voltar aos seus vícios, vão voltar aos seus pecados, vão voltar àquilo que elas faziam antes de conhecer Jesus. E foi o que aconteceu nesse momento na vida de Pedro. Apesar de viver 3 anos com o Mestre, 24 horas de ensinamento, desculpe, irmãos, 24 horas de ensinamento, 3 anos inteiros,
ouvir as promessas de que Cristo precisaria morrer e ao terceiro dia ressuscitar, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus andou com eles, Jesus apareceu para eles. E mesmo assim Pedro estava sem foco. Pedro tinha perdido a sua visão. Talvez o que Pedro queria ou achasse é que Jesus ressuscitaria e Jesus continuaria caminhando com eles. Pedro aqui estava como uma criança espiritual, como uma criança que quando o pai se afasta, né, quando o pai não está perto, ela fica desorientada, perdida. Ela não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Era exatamente o que Pedro estava passando aqui. E é o que nós estamos percebendo na vida de muitos crentes hoje, né? Devido a tudo isso, as pessoas estão perdidas em suas vidas sem saber direito o que fazer. Independente da igreja, né, que nós colocamos como igreja, que é aquele local físico onde nós nos reunimos para adoração, apesar desse local estar fechado, a igreja de Cristo está viva. Ela está caminhando, ela está crescendo e com uma nova oportunidade de fazer as coisas agora de uma forma diferente. Talvez esse seja o reset, né, no computador, quando as coisas começam a travar, quando as coisas começam a dar errado, a gente vai lá e reseta. Esse reset, né, ele traz a configuração original para que o computador possa passar agora a trabalhar de forma melhor. E é o que provavelmente Deus está fazendo na vida da gente, na vida da igreja. Deus está dando um reset. Talvez Ele esteja olhando para a vida da igreja nesse período e está olhando para uma igreja que está confusa, para uma igreja que está perdida, uma igreja que está desorientada. E agora Ele dá esse botão de reset. Para quê? Para que nós possamos, a partir de agora, ter uma nova visão, ter um novo propósito, entender que Deus, Ele continua conosco. Uma segunda coisa que eu quero destacar nesse texto, principalmente no verso 3 aqui desse capítulo 21 de João, quem perde a visão do chamado, ele também torna-se influência negativa no presente. Olha que interessante. Eu dividi esse versículo 3 em A, B e C. A parte A com relação a voltar ao passado, que a gente estava falando. Agora, com relação ao presente, de se tornar uma influência negativa, o texto diz assim: disse-lhe os outros, nós também vamos. Desculpa, irmãos. Olha que interessante. O texto da parte 3 diz que Pedro, ele resolveu voltar às suas atividades antes de conhecer Jesus. Ele voltou a fazer o que fazia antes. Mas agora, Pedro, ele diz que ele ia pescar. E é interessante que nós vemos aqui a influência que Pedro exercia sobre aqueles demais homens que estavam ali, que todos eles que estavam com ele disseram: nós vamos fazer a mesma coisa, vamos com você, estamos juntos. E o texto vai dizer que foram para a praia, para pescar, né? Seguiram a Pedro, quando na verdade Pedro deveria exercer a influência positiva, estava agora, através da perda da visão do seu chamado, estava exercendo uma influência negativa. Nós precisamos levar em consideração que quando nós nos distrairmos com as coisas do mundo, né, de uma forma ou de outra, nós exercemos influência negativa sobre as pessoas. Vamos considerar que, por exemplo, uma família, um pai, uma mãe com filhos, né, todos na igreja. Do nada, diante de algum problema, alguma circunstância da vida, esse pai ele se desanima. Ele já não lê mais a Bíblia, ele não ora mais, aquele momento de oração com a família à noite ele já não faz mais, ele não lê mais a Bíblia, ele não estuda mais a palavra. Então ele começa a desanimar, começa a se distrair com as coisas do mundo, a estar pensando, voltando as coisas do seu passado. Que influência ele vai exercer sobre a sua família? Será se a sua esposa vai continuar firme, indo à igreja,
Será se os seus filhos vão continuar firmes, né? Estudando a Bíblia, orando? Será se essas crianças vão querer continuar? Então, de certa forma, quando nós perdemos a visão do nosso chamado, nós passamos a exercer no presente, no agora, uma influência negativa. E nós precisamos entender que isso pode acontecer por omissão, né? Por ação ou por omissão, né? Pelo que eu passe a fazer ou pelo que eu deixe de fazer. Eu posso então exercer uma influência negativa porque eu passei agora a fazer o que eu fazia antes de conhecer Cristo. Ou eu posso exercer uma influência negativa porque eu deixei de fazer, eu não estou fazendo mais o que eu fazia quando conheci Jesus, né? De reunir minha família, de orar, de ser um dizimista, de estar na igreja toda semana, de estar contribuindo para a causa de Cristo, para o crescimento da igreja. Nós precisamos estar alertas para um detalhe muito importante, que nós somos influenciadores. Muitas pessoas olham para nós e têm a nossa vida, a nossa caminhada como referência. Você pode até nem perceber isso, mas muitas pessoas vão querer se espelhar, vão querer ter você como exemplo. Apesar de termos consciência de que nós somos pecadores, somos falhos, somos errados, falhamos, mas as pessoas elas não se preocupam com isso, porque quando elas olham para a nossa vida, elas olham o que nós temos de bom e olham que elas querem seguir aquilo, querem estar junto conosco, querem ter comunhão conosco, de contribuir, de estar junto, de conviver e ter aquele mesmo ritmo de vida. Então, quando nós perdemos a visão do nosso chamado, nós passamos a exercer essa influência e muitas vezes será uma influência negativa. Jesus ele vai chamar a atenção de Pedro nesse texto, um pouquinho mais abaixo, a partir do verso 15 do capítulo 21. É muito interessante que Jesus agora, frente a frente com Pedro, Jesus vai perguntar a Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Pedro confirma. Apesar do texto aqui, eu não vou entrar muito nesse detalhe, de que Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama e Pedro responde que o amava. Na nossa tradução, as duas palavras, tanto a de Jesus quanto a de Pedro, com relação ao sentimento, era o amor. Mas quando nós pegamos o original e nós vamos ver que Jesus perguntou a Pedro sobre o amor ágape, e Pedro vai responder com o amor filos. Então, há essa diferença aqui. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero destacar nesse texto é que Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava. A gente vê isso, a primeira pergunta no verso 15 do capítulo 21 de João, e Pedro responde que sim, e Jesus vai dizer para ele no finalzinho do verso 15, cuide dos meus cordeiros. No verso 16, Jesus pergunta se Pedro o amava, Pedro responde que sim, e novamente Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas. No verso 17, Jesus pergunta a terceira vez se Pedro o amava, Pedro responde, e Jesus vai dizer novamente, ali no finalzinho do verso 17, cuide das minhas ovelhas. Olha que interessante, Jesus estava aqui exatamente, parece que querendo abrir a cabeça de Pedro, abrir o coração de Pedro, e tirar, e mostrar para ele aqui, ó, esse é o seu chamado, foi para isso que eu te chamei. 3 vezes, Jesus vai trazer essa lembrança a Pedro, para que Pedro voltasse a entender que Deus tinha dado um propósito a ele no encontro com Jesus. Agora ele não era mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. Ele deveria ser um evangelista, um servo fiel ao Senhor na pregação da palavra, em anunciar o evangelho, levar a palavra de salvação, as boas novas de salvação. E por 3 vezes Jesus vai dizer para ele qual era a missão dele, qual era o propósito, qual era a visão que ele tinha perdido. Então isso é interessante. Jesus vai exatamente chamar a atenção dele. E talvez hoje Jesus esteja chamando a sua atenção aí no seu lugarzinho, aonde você está na sua casa, sentadinho no seu sofá, ouvindo essa mensagem.
Talvez, devido a tudo isso que está acontecendo, a igreja não poder mais se reunir no templo, e não poder estarmos em comunhão, não podermos estar juntos. Talvez isso esteja fazendo você perder a visão do seu chamado. E tome cuidado com isso, porque se você perder essa visão, você vai voltar às coisas do passado. O velho homem vai voltar. E com certeza, também você vai perder, você também vai passar a exercer uma influência negativa no seu presente, diante das pessoas que estão que estão junto com você. Então tome cuidado, porque Jesus quer que você permaneça firme, fiel no seu chamado, ao seu chamado. Como nós vamos ver, é exatamente o que Jesus vai chamar a atenção de Pedro, como nós estamos falando a partir do verso 15, lembrar a Pedro da missão, do seu chamado, que ele deveria cuidar das suas ovelhas, cuidar do rebanho, de pastorear, de cuidar de pessoas. Era esse o propósito e chamado de Pedro. E olha que interessante, que ainda podemos destacar aqui que nós estamos vivendo isso nesse momento, diante dessas circunstâncias, de tudo o que está acontecendo. Muitas pessoas estão perdendo a visão do seu chamado, muitas pessoas estão perdendo a visão do seu propósito, daquilo que Deus chamou para fazer, de estar cuidando de pessoas, de estar diante de Deus, adorando a Ele como verdadeiro e único Salvador. Então tome cuidado, se você está perdendo a visão do seu chamado, você pode estar exercendo hoje uma influência negativa sobre a sua família. Tome cuidado com isso. E nós vamos entender aqui que é uma terceira coisa que nós vamos destacar, de que quem perde a visão do seu chamado, exatamente ainda no verso 3, no finalzinho do verso 3, ele perde a visão também do seu futuro. Olha o que o texto diz. O finalzinho diz assim: saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Eram homens acostumados com a pesca, eram homens experientes, pescadores, profissionais, que conheciam o mar, que conheciam os locais onde os peixes deveriam estar. E nós vamos ver que o texto diz que naquela noite eles não pegaram nada. Tudo o que fazemos no presente reflete no nosso futuro. A ação de Pedro de voltar a pescar, de estar fugindo, saindo da visão do propósito de Deus para a sua vida, fez com que ele experimentasse um amargo no seu futuro. Não conseguiu pegar nada. E talvez você esteja vivendo isso e não está entendendo o porquê disso está acontecendo na sua vida. O seu futuro você não consegue enxergar. E você não vai conseguir viver esse futuro se você não estiver um presente agora, nesse momento, entendendo o seu chamado em Cristo. Se você estiver fugindo do seu chamado, se você estiver se afastando do que Deus te chamou para fazer, você não vai conseguir contemplar o seu futuro. Ou talvez o seu futuro seja amargo. Sem Jesus na nossa vida, nada flui, nada funciona direito. Talvez você vai perceber isso no pior momento da sua vida. Então tome cuidado, a hora de despertar, a hora de acordar é agora. A hora que nós precisamos nos voltar para Deus é agora. Independente de tudo que está acontecendo, independente da igreja não estar conseguindo se reunir, de estar se reunindo para o culto, de estarmos tendo que fazer o culto assim, cada um na sua casa, ainda assim o propósito de Deus está aqui, a vontade de Deus está aqui. Então não perca a visão do seu chamado, para que você não perca a visão do seu futuro. É interessante que muitas vezes, quando a gente perde a visão do nosso futuro, quando a gente no presente começamos a achar que não teremos um futuro, nós começamos a olhar à nossa volta e olhar para a vida das pessoas e enxergar na vida das pessoas que as pessoas estão crescendo, que as pessoas estão desenvolvendo, que as pessoas estão prosperando. E a gente olha para a gente mesmo e a gente destaca: eu não consigo crescer, eu não consigo avançar, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo ter sucesso em nada que eu faço. Porque o seu futuro foi perdido, porque você perdeu a visão também do seu chamado,
a visão daquilo que Deus te deu como missão para fazer. Nós vimos no texto que nós lemos da lição, o texto de 2 aos Coríntios, né? Capítulo 5, o verso 18 ao verso 19 da lição de hoje. Lá no finalzinho diz que Jesus ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. Essa é a nossa missão, a missão de reconciliar as pessoas com Cristo. Hoje nós conhecemos e entendemos o propósito de Deus e nós precisamos fazer com que isso venha a alcançar outras pessoas, né? De uma forma mais ilustrativa, vamos pensar no seguinte: a nossa vida é como um barco. Nós estávamos um dia em um mar revolto, em meio a uma tempestade, estávamos perdidos. E alguém nos mostrou a luz de Cristo. E nós então seguimos essa luz e nós alcançamos, né, um lugar tranquilo, nós alcançamos um lugar onde a paz, né, que a palavra de Deus vai dizer que excede todo entendimento, ela alcançou a nossa vida. E nós estamos vivendo essa paz hoje, independente de tudo o que está acontecendo. Essa paz ela é real, ela é viva, ela é presente. Então nós precisamos entender que se nós estávamos lá nessa tempestade, o barco da nossa vida estava em meio a essa tempestade, e nós fomos resgatados, precisamos também agora, como missão, entender que eu preciso fazer isso e você também, para alcançar outras pessoas que estão com o barco da vida em meio à tempestade, em meio a um temporal, estão perdidas, não sabem para onde ir. E a nossa missão é essa missão, como a palavra diz, uma missão de reconciliação. Eu preciso mostrar a essas pessoas o farol, a luz de Jesus. Irmãos, nós estaremos orando agora, encerrando esse culto, agradecendo a Deus por tudo e pedindo que Deus nos ajude a não perder a visão do chamado que Ele tem para nós. Quero que você nesse momento feche seus olhos, reflita no que nós falamos aqui, que nós não venhamos jamais a perder a visão do nosso propósito, a visão do nosso chamado. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Lhe agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. E pedimos, Senhor Deus, ajude-nos a jamais perder a visão do nosso chamado, daquilo que o Senhor nos escolheu para fazer. E que venhamos, Senhor Deus, a viver esse propósito a cada dia, dentro, Senhor Deus, da Tua vontade, com alegria, com felicidade, sabendo que estamos cumprindo a Tua vontade em nós. Que nada nem ninguém venha nos desviar, Senhor Deus, dos Teus caminhos. E que jamais venhamos deixar o velho homem voltar à tona e assim, Senhor Deus, voltar a viver o que vivíamos no passado, antes de Te conhecer. Que o nosso presente seja de influência, mas influência positiva, de levar, Senhor Deus, pessoas ao Senhor, a conhecer a mensagem de salvação, a mensagem, Senhor Deus, de transformação de vidas. E, ó Deus, que o nosso futuro, Senhor Deus, seja em estar levando pessoas ao Senhor, para Te conhecer e Te adorar, assim como nós hoje o fazemos. Muito obrigado, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Guarda-nos, Senhor Deus, proteja-nos em mais um dia. Abençoe, Senhor Deus, cada família da igreja. Esta é a oração que lhe fazemos no nome de Jesus. Amém.